É, Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre glaucoma neovascular, tá? Então, o glaucoma neovascular, como a Carol já disse anteriormente, é uma forma devastadora de glaucoma, né? Ele é secundário à formação de uma membrana fibrovascular que vai recobrir a malha trabecular. Inicialmente, o ângulo pode estar aberto, né? E a pio pode estar normal ou aumentada, né? Aí, consequentemente, depois de um tempo, vai ter retração do tecido fibrovascular e formação de sinéquias anteriores periféricas, e, consequentemente, vai levar ao aumento da pressão intraocular, né? E a neovascularização do segmento anterior está intimamente associada com uma doença do segmento posterior, como eu vou falar mais à frente. Pode passar. O quadro clínico do glaucoma neovascular, né? Os primeiros achados na bio que a gente vai encontrar são delicados tufos capilares dilatados na margem pupilar, né? Esses tufos capilares podem passar desapercebidos se a gente não fizer um exame cuidadoso, né? Com um bom aumento, uma iluminação adequada. Se a gente fizer um exame muito rápido, a gente pode confundir esses neovasos com acúmulo de pigmento também, né? Eu vou até mostrar uma imagem no próximo slide mostrando esse acúmulo de pigmento, como que ele pode ser confundido inicialmente quando tem esses neovasos bem discretos na margem pupilar, né? No livro do CBO, eles falam que é excepcional a ocorrência de neovascularização iriana sem o comprometimento da margem pupilar. Então, segundo eles, o comprometimento da margem pupilar é excepcional para ocorrer o processo de neovascularização de toda a íris, né? Portanto, mas assim, se o paciente tem risco de desenvolver glaucoma neovascular, você vai ter que avaliar ele periodicamente, né? Fazendo uma biomicroscopia da margem pupilar e fazer uma agônio bem cuidadosa. Então, você tem que acompanhar sempre esse paciente de pertinho. Com o tempo, né, evolui com delicada trama de neovasos sobre toda a superfície iriana, com disposição mais irregular e um aspecto arborizado. É importante a gente salientar que os valos irianos normais, ele tem uma disposição radial, raramente ele faz anastomose, ele não arboriza e está sempre recoberto por parênquima iriano, né? A gente, às vezes, consegue ver íris mais claras, mas nas íris mais pigmentadas, não. No ângulo, os neovasos estendem-se da periferia da íris sobre a faixa ciliar, cruza o esporão e se arboriza ao atingir a malha. E também é importante salientar que, em nenhum momento, os vasos normais vão ultrapassar o esporão escleral. Pode passar. Aqui nesse esquema, está mostrando uma imagem, né, do curso clínico da neovascularização iriana. Nessa primeira imagem, a gente pode observar, né, vasos incipientes na borda só da pupila, aí evoluindo para o quadro B, né, os neovasos presentes na raiz da íris vai tender, né, a recobrir a malha trabecular e estender radialmente em direção à pupila. Aí no C já é mais evoluído também, vai ter uma retração do tecido fibrovascular, vai ocorrer pinçamento do parênquima iriano e vai ter início, né, da formação das sinéquias anteriores periféricas. E no D já é um quadro bem avançado, que as sinéquias anteriores periféricas vai terminar fechando o ângulo 360 graus. Pode passar. Aqui o quadro clínico do glaucoma neovascular, o paciente, ele cursa com dor, muita dor, né, dos quadros mais avançados, lacrimejamento, hiperemia ocular, baixa acuidade visual, ifema e neovasos irianos e no ângulo. Pode passar. Aqui a gente mostra numa imagem da neovascularização iriana, né? Bem aqui na margem pupilar dá para ver grumos de pigmentos, e aqui fala, né, que isso aqui também pode ser confundido com pigmentos da íris, né, de coloração mais escura. Por isso tem que fazer com uma iluminação adequada, colocar em maior aumento para ver direitinho. Na segunda imagem, já mostra uma extensa neovascularização da íris e sinéquias posteriores, né? E na imagem lateral já mostra a gonioscopia, né? O ângulo camerular, que a gente vê todas as estruturas, né? Ele está aberto, totalmente aberto. Pode passar. Nossa, tá difícil de enxergar.
Ah, tá. Aqui tá falando o seguinte, que o tempo para oclusão completa do seio camerular é muito variável. Vai depender muito da etiologia, né, desse glaucoma neovascular. Por exemplo, uma etiologia por uma oclusão venosa vai ter uma evolução muito mais rápida do que uma etiologia por uma retinopatia diabética. Eu vou falar isso mais lá na frente. E o fechamento angular pode ser fulminante, né, e processar em poucos dias após o surgimento das primeiras alterações irianas, ou ser mais a longo prazo. E a neovascularização iriana pode permanecer estacionária por vários anos sem comprometer o ângulo. E também pode regredir espontaneamente. E aqui, né, falando que a etiologia por oclusão de veia central da retina parece ter uma progressão mais rápida do que as outras etiologias do glaucoma neovascular. Pode passar. Aqui mostra na cronologia de como que vai ocorrer, né? Inicialmente, vai, como eu falei, né? Os tufos capilares na margem. Nesse primeiro quadro, o paciente pode não ter sintoma nenhum. Você vai fazer a bio dele, ver só um enfema na câmara anterior. Agora, evoluindo, um segundo cenário, o paciente já apresenta neovasos na raiz da íris. Né? Os vasos já estão ultrapassando o esporão escleral, tem uma exposição radial, uma fina rede capilar no trabeculado, né? E a pio pode estar alta, mas nesse segundo momento o ângulo ainda está aberto. Pode passar. No terceiro cenário, já é acontecendo a contração do tecido fibrovascular, né? Aí já começa a formação das sinecas anteriores. E no quadro mais avançado, formação de sinecas 360 graus, né? Fechando totalmente o ângulo. O paciente vai ter uma dor ocular muito intensa, uma congestão ocular, uma baixa de acuidade visual importante, vai ter uma elevação da pio bem considerável, pode poder variar de 40 até 50, e a dor está muito relacionada, né, com o aumento da pio, né, e a inflamação. Por isso que a gente sempre tem que, vou falar mais na frente no tratamento, sempre controlar a inflamação do paciente e da cicloplegia para controlar a dor. Pode passar. Vou fazer uma observação, aproveitando essa figura boa que você colocou aí, Marcela. Uhum. Olha só, pessoal, a gente nessa figura vê mais à esquerda, né? No nosso lado esquerdo, uma sinéquia, né, anterior, da íris subindo, e o olho está tão congesto, mas tão congesto, que essa linha vermelha e paralela à íris é o canal de Schillen, completamente repleto de sangue. Então, sem ver o lado de fora do olho, a gente já sabe que esse olho aí é o que a gente fala que tá pegando fogo, tá? Tá super inflamado. Tem até uma estase aí, né? Venosa e tudo. Então, vamos lá. Agora sobre a importância do estudo fluoresceínico na abordagem do glaucoma neovascular, né? Porque antes, no CBO, fala que antes de qualquer achado na bio, alterações vasculares a gente pode perceber pela angioflúor da íris, né? Você pode notar o extravasamento. E a alteração vascular mais incipiente é o extravasamento da flúor através dos capilares peripupilares dilatados. E também na angio-retiniana, ela tem grande valor, né, na identificação dos olhos com mais chances de desenvolver glaucoma neovascular, por exemplo. Você pega um paciente com retinopatia diabética, aí você pede a anjo para ver se ele tem área de isquemia. Se ele tiver área de isquemia, significa que ele tem mais chance de desenvolver um glaucoma neovascular. Aí você vai lá e faz um laser para prevenir. Então, é muito importante você pedir nesses casos, você suspeita uma isquemia, uma oclusão, pedir uma anjo para esses pacientes. Pode passar. Diagnóstico diferencial. Como o quadro pode ser muito agudo, o paciente queixa muita dor, aquele olho congesto, um dos diagnósticos diferenciais, né, é o glaucoma primário de ângulo fechado agudo, o glaucoma facolítico, os glaucomas secundários a uveíte, secundários a traumas, que a gente falou na aula passada. E assim que você confirma o diagnóstico de glaucoma neovascular, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a causa subjacente, o porquê que ele teve esse glaucoma neovascular. Pode passar. E a patogênese, como que vai formar essa neovascularização do segmento anterior, né? É através da isquemia retiniana crônica. O paciente tem uma isquemia retiniana crônica, vai ter uma hipóxia e vai responder com uma tentativa de revascularizar aquele tecido, vai começar a liberar muito VEGF, né? E esse tecido vai levar à neovascularização da retina, né? E levando essa neovascularização da retina, esse VEGF vai estimular a proliferação de capilares, né?
por todo o olho também, incluindo segmento anterior, que vai levar a rubeose da íris e a neovascularização da câmara anterior, né? E o ângulo inicialmente aberto e com o tempo levando ao fechamento total do seio. Pode passar. Em relação à etiologia, a principal etiologia do glaucoma neovascular é a oclusão de veia central da retina, né? Eu vou falar mais para frente das principais. Em segundo lugar, a gente tem a retinopatia diabética, principalmente a retinopatia diabética proliferativa, mas também tem casos de paciente com retinopatia diabética não proliferativa evoluindo com glaucoma neovascular. E nesse caso da retinopatia diabética, é o quadro mais comum de glaucoma neovascular bilateral. Então, quando o paciente tem um glaucoma neovascular bilateral, geralmente é por retinopatia diabética, né? Por ser uma doença sistêmica. Terceiro lugar, o descolamento de retina. E em quarto, uma obstrução carotídea. Pode passar. Esse quadro está lá no CBO, mostrando as diversas etiologias, né? Das doenças vasculares oculares, né? Retinopatia diabética, a de veia central, também a de artéria central da retina também pode levar ao glaucoma neovascular, só que é bem menos comum do que a de veia, né? A anemia falciforme, outras doenças como uveíte, descolamento, obstrução carotídea, doença de Takayasu, neoplasias como retinoblastoma e melanoma de coroide também podem causar, né? E cirurgias oculares como fasciectomia e vitrectomia. Lá no CBO fala de 2 pacientes, né, diabéticos que pós-fasciectomia desenvolveram glaucoma neovascular. Pode passar. Agora, aqui as etiologias, né? Falando da retinopatia diabética, aqui à direita a gente tem a imagem, né, das hemorragias retinianas, do exudato glomeruloso e a neovascularização aqui em cima superior. A retinopatia diabética, ela tem uma incidência bem variável, né, de glaucoma neovascular, variando de 1 a 10% dos pacientes. Quanto mais tempo de diabetes o paciente tiver, maior a incidência do glaucoma neovascular, né? A forma proliferativa tem uma incidência maior que a não proliferativa. E se o paciente desenvolve glaucoma neovascular em um olho, por retinopatia diabética, frequentemente a gente vai encontrar neovasos no olho contralateral. Então, se o paciente diabético desenvolveu no olho, você sempre tem que ficar muito atento no olho contralateral dele, por causa da bilateralidade ser muito frequente. Pode passar. Agora, a oclusão de veia central da retina, que é a principal etiologia do glaucoma neovascular, presente em 37% dos casos de oclusão, e é o famoso glaucoma dos 100 dias, né? O paciente tem a oclusão, depois de mais ou menos 100 dias, 3 meses e mais um pouquinho, ele evolui com glaucoma neovascular. Ele tem a oclusão, a baixa de visão abrupta, e depois de um tempo você vai olhar e volta com dor, e você vai avaliar, tem os neovasos. A oclusão de veia central da retina, o que a gente vai observar no paciente? Ele vai ter um edema de retina, as veias vão estar túrgidas e tortuosas, você vai observar a hemorragia retiniana, né? E um paciente que vai chegando lá queixando uma BAV súbita. Não teve dor, não teve sintoma nenhum, teve apenas uma BAV súbita, aí você vai ver o fundo de olho bem florido. A anjo, com grande importância, né? No diagnóstico desse paciente, você tem que repetir ela constantemente. E o eletroretinograma, lá fala que é importante, né, em casos que o paciente tem um componente isquêmico muito importante. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem de uma oclusão, as veias bem túrgidas, as hemorragias retinianas, o edema, aqui à esquerda, e à direita a gente vê uma imagem de uma anjo, né, uma oclusão de veia central da retina. Primeiro, a forma não isquêmica, né? Você vê as veias tortuosas, estase e hemorragia esparsa e uma boa perfusão. E na segunda imagem, você já vê uma forma isquêmica, né? Você vê muita hemorragia, neoformação vascular e muita isquemia. Você não vê perfusão nessas áreas escuronas aí. Aí, nesse paciente, essa isquemia vai levar à proliferação de VGF, como eu falei lá, e levando a processo de neovascularização. Pode passar. O tratamento, né? O olho, ele tolera a neovascularização iriana até que o glaucoma neovascular se instale, né?
Inicialmente, o tratamento do glaucoma neovascular era muito desanimador, né? E hoje a gente tem o tratamento profilático e curativo, tem muitas opções de tratamento, né? Tanto cirúrgicas quanto clínicas, né? Laser, mas mesmo assim o prognóstico desse paciente é bem reservado. Pode passar. No tratamento clínico, a gente vai fazer o uso de hipotensores oculares, né? Cicloplégicos e corticoides. Você nunca vai usar pirocarpina nesses pacientes, tá? O timolol e outros beta-bloqueadores, inibidores da anidrase carbônica tópica ou sistêmica, né? Que atuam na redução da PIO também, tem uma boa resposta na redução da PIO nesses pacientes. O tratamento temporário, né? Ele vai reduzir. A intenção desse tratamento clínico é ele ser um tratamento temporário, né? Você vai reduzir a PIO desse paciente para fornecer tempo para você pensar num laser ou numa cirurgia, porque a redução da PIO não vai tratar a causa dessa glaucoma neovascular, né? Então, você tem que abaixar a PIO só para preservar aquele olho, de manter ele controlado. Até você tomar uma decisão de fazer uma injeção, fazer uma panfoto, eu vou falar mais na frente. E você também pode fazer uso de substâncias hiperosmóticas oral ou parenteral também para baixar essa pressão intraocular. Pode Vou passar. fazer um parêntese aqui também, Marcela, para o pessoal Tá. que dá plantão. Então, chegou uma crise de glaucoma para vocês, o primeiro que você tem que tentar esclarecer é neovascular? Procura neovaso, capricha, vê na borda pupilar, tá? Ou é ângulo fechado, porque praticamente são 3 grupos de glaucoma, né? Ou é o neovascular, ou é ângulo fechado, ou é todo o resto, tá? Então, primeira coisa é decidir isso, em qual perfil que você está encaixando o seu paciente. No neovascular, gente, a gente não pode usar pilocarpina por alguns fatores. Primeiro, que é aquela constrição que a pilocarpina dá na pupila, aquilo causa mais dor ainda, em quem já está morrendo de dor, tá? Depois, o paciente que tem neovaso ou diabético são pacientes que têm membranas inflamatórias pelo olho todo, né? São essas membranas que fecham o ângulo, ele pode ter essas mesmas membranas lá no vítreo dele, lá por trás. E você coloca a pilocarpina, aumenta o risco de descolar a retina, tá? Então, por isso. E o motivo mais óbvio de todos é porque se tem neovaso, aumenta muito a chance de sangramento, tá? E você não quer ifema. Ifema atrasa a melhoria do seu paciente, né? Mais sangue perdido, solto, mais um componente pró-inflamatório. Então, muito cuidado aí na admissão do paciente na urgência, para aí não pensar que é um ângulo fechado e tacar pilocarpina de cara, que você pode piorar o quadro dele e fazer sangrar, tá ok? Vamos lá. Agora, nos tratamentos, a gente vai falar sobre a ablação retiniana, né? A fotocoagulação panretiniana, a famosa panfoto, né? E há 40 anos, né, ela permanece como escolha na retinopatia diabética proliferativa, né? Que é essa imagem aqui à direita. Essa é a panfoto, esse laser na retina toda aqui. Você vai realizar ela, mesmo se a pressão intraocular estiver controlada, né? Se você conseguir ter visualização da retina. Porque tem muitos casos o paciente chega lá descompensado, com ifema, com fundo de olho inviável, né? Com sinéquia para todo lado, você não consegue ver fundo de olho, com edema de córnea. Esses pacientes você não vai conseguir fazer a panfoto, você tem que ter o meio transparente para você realizar. Se você tiver esse meio transparente, fazer a panfoto nele. Pode passar. A crioablação retiniana, né? Se o paciente tiver opacidade de meio, né, com hemorragia visa, tiver uma catarata, não tem como se fazer o laser, né? Uma alternativa é a cauterização retiniana pela aplicação de crio transescleral. O objetivo é cauterizar o tecido retiniano isquêmico e eliminar o estímulo vasoproliferativo. É nessa imagem à direita aqui, né? Você vai realizar 8 aplicações por quadrante, disposto em 3 fileirinhas, né? A primeira logo após a inserção dos retos e as seguintes são mais posteriores. Você vai estender em direção à arcada vascular e do nervo. E aqui, nessa segunda aqui, mostrando a visão oftalmoscópica da disposição das aplicações da CRI. Pode passar.
A fotocoagulação iriana é um tratamento coadjuvante, né? Você vai fazer ele em caso que o fechamento do seio camerular pelo tecido fibrovascular parece ser iminente, e os olhos nos quais o processo de neovascularização iriana prossegue, apesar do tratamento retiniano que você está fazendo, dos lasers. Pode passar. Aqui, nessa primeira imagem, mostrando uma iridogônio fotocoagulação com laser de argônio, né? Que pode ser empregado no tratamento complementar da cauterização retiniana. E a segunda imagem, essa de baixo, o tratamento direto da neovascularização iriana deverá repetido, né? Até que você obtenha a obliteração de todos os neovasos. Essa opção aí, ela não é a melhor, viu, gente? Porque se isso aí, essa neovascularização da íris é a consequência do problema, né? Geralmente essa íris já está maltratada, né? Já está isquêmica, o esfíncter da pupila já está todo lesionado. E a gente sabe que se a gente faz ao longo da íris esse tipo de coagulação aí com argônio, a pupila da pessoa começa a ficar toda irregular. Então, é mais uma arma, mas assim, a evitar, porque ela pode ter umas consequências aí que não são bacanas, tá? E as cirurgias ciclodestrutivas, né? A gente pode lançar a mão delas também. A ciclocrioterapia, né? Você pode fazer para fazer o controle da pio, e você vai controlar a pio em 30% a 60% dos casos, utilizando ela. Ela leva uma melhora importante da dor, né? Porque você vai fazer um congelamento dos nervos sensitivos, mas tem uma alta incidência de atrofia e de hipotensão ocular. E, além disso, ela tem diversas outras complicações, né? O paciente pode ficar com uma inflamação persistente, descompensar a córnea, dar necrose do segmento anterior, fitias, diversas outras complicações. Então, você vai indicar ela quando todas as outras medidas que você já tentou já falhou. Pode passar. A fotocoagulação direta do processo ciliares, lá também eles citam, é feito com laser de argônio, né? E quando há boa visualização dos processos ciliares através da midríase, ou quando você faz uma iridectomia bem ampla, aí você consegue ver os processos ciliares. E a ciclocoagulação transescleral, né, que é com laser de AG, e o diodo, né? Lá fala que tem resultados animadores com ele, só que mais animador com o diodo. E a maioria vai precisar de diversas outras aplicações. Uma aplicação só não vai resolver. Pode passar. E as cirurgias fistulizantes, né? Lá fala que as cirurgias fistulizantes clássicas mostraram-se ineficazes, né, inicialmente, porque tinha muitas hemorragia per e pós-operatória, né? E a fístula cicatrizava muito rapidamente. E utilizando os antimetabólitos, né, com a mitomicina C, melhorou bastante os resultados. Outra coisa que melhorou também é você fazer a injeção, né, de anti-VEGF pré-operatória. Diminuir bastante o sangramento. Pode passar. Aqui falando sobre os agentes antiangiogênicos, que são os anti-VEGFs, eles são usados, né, para reduzir os níveis de VEGF e inibir a neovascularização. Exemplos dele, ranibizumab, bevacizumab, aflibercept, né, que é o Lucentis, é o Eylea, o Avastin. Ele visa a regressão ou supressão da neovascularização da íris e do ângulo, além de auxiliar na modulação da cicatrização após a TREC. Você vai empregar ele pré-operatório para reduzir complicações, né? E ele é muito eficaz na prevenção da hemorragia intra- e pós-operatória. Pode passar. Então, a estratégia do tratamento do glaucoma neovascular. Primeira coisa, né? Você vai reconhecer a causa desse. Primeira coisa de tudo é você tirar a dor dele, né? Depois você vai reconhecer a causa desse paciente, avaliar a cuidade visual, que a sua estratégia vai depender muito da cuidade visual desse paciente, né? Se a visão dele não for uma visão útil, você vai promover conforto para ele, né? E você também tem que avaliar a situação do seio camerular, se ele está aberto ou fechado. Pode passar. Aqui nessa imagem, mostra, né? Está dividindo em visão útil e não útil, né? Mostrando que vai depender inicialmente da visão, né? Se a visão é útil, todos os esforços da gente devem ser enviados no sentido de preservar essa visão do paciente.
No CBO, a definição de visão útil é muito variável, sabe? Lá fala assim, a visão de vultos, ela é de grande valia se o paciente for olho único, né? E será de pequena importância se o paciente for portador de visão normal no olho contralateral. Essa é uma das definições de visão útil lá, né? E a chance de comprometimento dessa visão dele, que é normal, é mínima. Por exemplo, o paciente que teve uma oclusão venosa, esse olho dele tem comprometimento da visão. O outro olho dele, na maioria dos casos, né, vai ser um olho normal. Então, a visão útil desse olho desse paciente vai ter uma importância, né, menor do que um paciente que tem comprometimento dos dois olhos, segundo eles. Igual ela fala assim, se, no entanto, a causa da neovascular for sistêmica, né, como no caso de diabetes, que a chance de bilateralidade desse paciente é muito grande, a visão de vultos, ela é muito útil para ele, né, porque você não sabe se comprometer o outro olho, a chance de sucesso vai ser tão boa quanto. Então, você tem que avaliar muito essa questão de visão útil do paciente. Quase sempre, nesses casos de glaucoma neovascular, vai ter indicação de panfoto, né, mas também você pode fazer crioablação e também, na maioria dos casos, o uso do anti-VEGF intravítrea, né? Outro aspecto fundamental é avaliar a situação do seio. Se é aberto, pelo menos em algum setor, ou se ele está completamente ocluído. Se o seio estiver aberto, a cauterização retiniana, né, que é a panfoto, vai levar à regressão dos neovasos e normalizar a pio, em grande número dos casos, né? Agora, se o seio estiver totalmente fechado, provavelmente não vai resolver. Eventualmente, haverá necessidade de manter o tratamento clínico do paciente, né? Mas se você conseguir fazer a regressão dos neovasos, provavelmente você vai controlar muito bem essa pio, essa pressão intraocular do paciente. Ou você vai ter que fazer uma cirurgia, né? Nesse caso, o sucesso pode ser bem grande. E essa iridogônio fotocoagulação, como adjuvante do tratamento retiniano, ela pode ser usada em determinadas situações. Lá fala que você pode usar ela em caso de fechamento iminente do ângulo, no caso que a panfoto não conseguiu regredir nada. Aí você pode fazer uso dela. E o tratamento clínico, né, com colírio hipotensor, lá fala que pode usar análogo de prostaglandina nesses casos, só que tem que ser usado com muita cautela, né, porque o análogo de prostaglandina, ele é pró-inflamatório, e já está um olho bem inflamado. Mas lá não contraindica, fala que você pode usar com muita cautela, dá preferência por outros colírios, mas você pode lançar a mão dele sim, né? E no combate à inflamação desse olho, você tem que lançar a mão de corticoide tópico e cicloplégico, né? Que é atropina. Se não der certo, você pode fazer a cirurgia fistulizante, né? Lá fala que você pode fazer 2 tentativas da TREC. Se falhar, você pode pensar em usar um implante de drenagem. Se mesmo assim o implante de drenagem falhar, aí você vai pensar em fazer uma cirurgia ciclo-destrutiva, algum procedimento ciclo-destrutivo. Ela fala essas 2 tentativas, eu não sei como que é na prática, né? E se nada der certo, se o paciente continuar, não conseguir controlar nada e não tiver visão útil, você pode fazer uma injeção retrobulbar de álcool. E até mesmo, em último caso, se o paciente mesmo assim continuar com muita dor, eviscerar. Eu vou fazer um parênteses aqui, Marcela. Aproveitar que você falou e muito bem das prostaglandinas. Eu não lembro com quem que eu estava conversando outro dia. Chegou um paciente na urgência com neovascular, um glaucoma neovascular. Ele era um paciente que fazia hemodiálise, tinha asma, ele tinha um monte de contraindicação. Era meu paciente. Você lembra? Lembro. Então, ele não podia usar um beta-bloqueador, ele não podia usar Diamox, nem Manitol, né? Porque o rim não colabora. A gente passou a prostaglandina para ele, né? Porque, assim, a nível sistêmico, a prostaglandina é das que tem menos efeitos no paciente. Então, seria uma utilidade da prostaglandina até chegar numa solução final, né? Ou de laser, ou de cirurgia, a gente usar ela para tentar controlar um pouquinho essa pressão, tá? Só para o pessoal saber em que contexto a gente poderia usar as prostaglandinas no neovascular, tá bom, gente? Nos dá preferência para todo o resto, só em caráter de exceção, assim, a gente usa.
porque realmente é uma contraindicação só relativa, não é absoluta, tá ok? Acabou, obrigada, gente. Excelente, adorei a aula, Marcela, tá de parabéns. Agora vamos pegar a aula do Luiz. Vamos ver aqui se eu já compartilho essa aula. Aí eu pedi o Luiz, gente, para dar uma ênfase no papel da injeção de anti-VEGF no olho para quem tem glaucoma neovascular, que é um dos tratamentos mais utilizados agora. Peraí que tá abrindo. Então, vamos lá. O Luiz vai falar para a gente, então, né, da ação dos anti-VEGFs no glaucoma neovascular como um tratamento aí de suporte. Fica à vontade, Luiz. Boa noite, gente. Então, esse artigo aí, ele fala exatamente sobre isso, né? A ação do anti-VEGF como uma chave no tratamento do glaucoma e no manejo da doença, né? Pode passar aí, professor. O objetivo do artigo é apresentar uma abordagem compreensível para o manejo do paciente com glaucoma neovascular, uma abordagem destinada a preservar principalmente a função visual e o controle da pio. O tratamento com o anti-VEGF, ele é prévio, né, à cirurgia anti-glaucoma, a trabeculectomia que foi usada nos pacientes aí envolvidos no artigo, e a panfotocoagulação. Como a Marcela disse, o anti-VEGF ele vai ajudar aí o paciente, no caso da cirurgia, né, a evitar de ter casos de hemorragia e dificultar a cirurgia com outras complicações. Pode passar. No total, foram avaliados 50 pacientes com glaucoma neovascular, que foram incluídos no trabalho, porém, desses daí, só 43 completaram o processo de tratamento e no total de 44 horas. Os pacientes foram divididos de acordo com o diagnóstico original, em grupos de oclusão da veia central da retina e retinodiabética proliferativa. Visual e o status da neovascularização da íris e do ângulo foram registrados antes e depois do tratamento proposto. Pode passar. O primeiro passo, né, é diminuir a pio, e aí no trabalho fala sobre essa paracentese, né, da câmara anterior, que é o primeiro tratamento para diminuir rapidamente a pio, e foi usado uma agulha de calibre 26 para funcionar a câmara anterior, no limbo da córnea, temporal inferior paralela à íris. Eu ia até perguntar para você, professor, que a gente não faz muito isso, né? Olha, paracentese é um método muito eficiente, né? Em glaucoma de ângulo fechado, até assim, é indicado como um dos primeiros tratamentos, né? Para você aliviar o paciente mais rapidamente. Eu oriento, se você for fazer num bloco cirúrgico, tá? Porque eu já fiz na lâmpada de fenda, o paciente mexe demais. Na hora que vê aquela agulha ou a lâmina de 15 graus chegando, tira a cabeça mesmo. Aí a chance de uma iatrogenia é gigante. Isso fora o ambiente estéreo, né? De um bloco, que é muito diferente do ambiente de uma sala de pronto atendimento, de oftalmologia, contaminada. Então, assim, uma boa ferramenta de tratamento, só que cabe a gente escolher o paciente para fazer isso, tem que ser extremamente colaborador, ou então levar para o bloco, pôr umas gotinhas de anestésico tópico, pôr um bléfaro e fazer, tá? Mas está valendo, sim, é muito bom. Isso. Aí, no artigo fala que o uso da paracentese ele evitou a hemorragia graças à diminuição rápida da pio, né? Pode passar. Os medicamentos antiglaucomatosos usados inicialmente incluem inibidor da anidrase carbônica por via oral, beta-bloqueador, alfa-agonista e a prostaglandina localmente. Para pacientes em estágio inicial do glaucoma vascular, às vezes 500 ml de manitol a 20% também foram aplicados. Injeção intraocular do anti-VEGF, o que foi escolhido foi o Avastin, bevacizumab, intraocular, e realizada para diminuir a concentração de VEGF no vítreo,
Porque, igual a Marcela falou, o início do VEGF lá na retina vai causar neovascularização retiniana e, aos poucos, esse VEGF vai indo para a câmara anterior e causando a neovascularização também iriana. Quanto antes você conseguir diminuir a neovascularização iriana, melhor no tratamento, né? E se fosse necessário ali para abordagem cirúrgica, por exemplo, fez o Avastin lá e ele continuou com muitos neovasos, era feita a repetição do tratamento com o Avastin 4 semanas após a primeira injeção. Pode passar. Pode passar? Pode. Beleza. Como os pacientes no estudo da bebelectomia, se não houvesse, e no caso, se assim, não houvesse a opacidade de meio significativa ou sangramento na superfície da retina, já era realizada a fotocoagulação de uma vez, que era dividida em 2 períodos de tratamento de 500 a 700 pontos, com intervalo de 3 a 7 dias das aplicações do laser. Se a panfotocoagulação não pudesse ser conduzida, né, devido à opacidade de meios, o paciente estava com a catarata, ou então estava ali com um sangramento na parte anterior da retina, era realizada a cirurgia de faco mais lírio. Nos pacientes que era necessária, a ectomia também era combinada, e a fotocoagulação durante o ato cirúrgico, isso tudo posteriormente ao tratamento com anti-VEGF, né, igual de falar. Vou passar. A conclusão. No estudo, 93,2% dos pacientes alcançaram uma visão estável ou melhorada, e apenas 3 olhos apresentaram visão reduzida. 12 olhos apresentaram acuidade visual melhor ou igual a 20% após o tratamento. E havia 5 olhos que deram entrada com percepção luminosa no momento do diagnóstico, perderam a percepção luminosa em 1 semana, né, de evolução da doença. Felizmente, após todo esse tratamento com anti-VEGF, 3 desses olhos readquiriram alguma acuidade visual após o positivo tratamento. Pode passar. E estudo prospectivo de intervenção estabelece uma estratégia de terapia para o glaucoma neovascular. O objetivo de todos os tratamentos é sempre diminuir a pio e preservar a função visual do paciente. Em segundo lugar, o tratamento com anti-VEGF pode regredir a neovascularização da íris e do ângulo da câmara anterior, o que permite uma ótima condição para a cirurgia intraocular. Em terceiro, usando a cirurgia antiglaucoma com ou sem a faco ou a vitré, contribuiu para criar condições necessárias para a conclusão da panfoto. Assim, nós podemos tratar o glaucoma residual de uma maneira geral, né? Após todo esse tratamento, saiu ali daquela fase aguda do glaucoma neovascular, ele é tratado como um glaucoma aí, normalmente, dando seguimento à doença, né? Pode passar. A PIO, ela foi bem controlada em todos os pacientes nesse estudo. Ao abordar pacientes com glaucoma neovascular, um plano de tratamento ele deve ser estabelecido de acordo com as condições da doença primária e as características individuais do glaucoma neovascular. Deve ser feitos esforços para reduzir a PIO e proteger a função visual, enquanto, por outro lado, a doença da retina primária deve ser tratada para melhorar a isquemia retiniana. O objetivo central do tratamento do glaucoma é preservar ao máximo a função visual do paciente, e a terapia abrangente para o glaucoma neovascular pode controlar efetivamente a PIO e preservar a função visual em pacientes por meio da injeção anti-VEGF e a cirurgia anti-glaucoma posteriormente. Beleza, pode passar. Obrigado. Excelente também sua aula. Gostei muito, ficou bem objetiva. Então, vamos lá comentar. Que momento que eu vou escolher
injetar no olho do paciente. Praticamente, gente, todos os casos de neovascular têm algum benefício com a injeção de anti-VEGF no começo, sabe? Se o paciente chega para você na emergência, você tomou as medidas clínicas, né, de colírio, de amox, manitol, o que você puder fazer, não obteve o resultado esperado, vai precisar fazer panfoto. Tem transparência de meios? Ótimo. Então, a panfoto é prioridade, tá? Então, você faz uma sessão e entre a primeira e a segunda sessões, você já pode fazer a injeção de anti-VEGF. Ah, mas o olho está muito duro, a pressão está lá em cima. Ok, você vai para o bloco, vai fazer aquela paracentese, né, que já foi comentada na câmara anterior, e vai pôr o anti-VEGF. E aí, poucos dias depois, o olho está excelente. Cerca de 2, 3 dias depois, o olho já está preparado para você fazer a cirurgia, tá? Completar seu laser, fazer a TREC, fazer vitré, se precisar, tá? É um olho que vai sangrar muito menos. O resultado cirúrgico da TREC é muito melhor, ela fibrosa muito menos, entra muito menos em falência. E provavelmente esses pacientes, né, que evoluíram com isso, todos têm edema macular, né? Então, até a acuidade visual do paciente vai ser beneficiada, né, pelo anti-VEGF. Nesses casos, eu gosto que repete a injeção um mês depois, no caso da TREC, né? O pessoal, os colegas da retina aplicam anti-VEGF, eu faço a TREC, e um mês depois, né, 40 dias, que eu vejo que já está bem cicatrizado, e ainda está na janela de atuação do anti-VEGF, que é até 37 dias depois, a gente aplica uma segunda dose, né, e aí vai monitorando, ver como é que estão as áreas isquêmicas, a pio, né, acaba sendo um trabalho de parceria mesmo, de duas equipes, né, da retina e do glaucoma. E é isso, então. Hoje eu não fiz as perguntas, porque parece que vocês vão ter outra aula hoje ainda, né? Às 20 horas. Então, a gente vai deixar a aula mais curtinha. Quem quiser já sair da reunião, fiquem à vontade, né? Para fazer uma pausa com a outra aula. E quem quiser ficar para tirar dúvida, vamos esclarecer agora, então. Tá? Quiser discutir algum caso que vocês tenham e aproveitar o momento mesmo. Quem não tiver, fica à vontade, já pode desligar, tá ok? Doutora Carolina, boa Oi. noite. Eu sou o Guilherme R1. O anti-VEGF e a panfotocoagulação, elas não têm nenhuma ação sobre o ângulo que está fechado, não, né? Para Não. restabelecer o fluxo. Isso seria a TREC. Olha, o ângulo em si, se ele fibrosar com o neovaso, nada vai mexer nele mais, tá? Nem a TREC. A TREC vai fazer uma abertura, né, artificial aí, um caminho de filtragem, tá? Para o espaço subconjuntival. Mas o ângulo fechou para sempre, tá? Entendi. Tá certo. E se você, por exemplo, antes de haver esse fechamento, se você na gonioscopia percebe a presença de neovasos nesse ângulo, você tem alguma coisa para fazer para evitar que esse fechamento aconteça? Tratar a causa mesmo. Você tem que ir lá coagular a retina, anti-VEGF, tá? Porque às vezes, se você pega bem no comecinho e os neovasos ainda não estão muito calibrosos, muito tortuosos, eles regridem. Tanto é que um glaucoma neovascular bem tratado a tempo, às vezes não deixa nem rastro na íris. Eu já tirei foto num caso assim, que estava os neovasos começando, tratamos, aí passou um mês, 2, você não achava um neovaso para contar a história. Então, assim, deu para prevenir o fechamento do ângulo, ele não chegou a acontecer, tá? Entendi. E só mais uma última coisa, eu estava lendo que nos pacientes com retinopatia diabética, a vitrectomia via parciplana, ela poderia, como fala, desencadear o glaucoma neovascular, e eu não tinha entendido por quê. Desencadear, acho que é provável. Estava aqui no câncer aqui que eu vi, sabe? Que ele poderia precipitar o glaucoma neovascular.
Olha, eu acho muito difícil. Olha só, quando que você faz uma vitrectomia na retinopatia diabética? É o paciente final de linha, tá? É aquele que já tem todos os sinais, sintomas e que a retina está super estragada, né? Você vai fazer por dois motivos. Ou porque sangrou um neovaso dentro do olho, você tem uma hemorragia vítrea. Aí você entra lá, limpa aquele sangue, né? A vitrectomia para limpar o sangue, e de preferência já fazer um laser, um endolaser na hora, para cauterizar e tentar tratar as áreas isquêmicas, né? O local de sangramento, às vezes até algum DR de tração já das membranas. Tá? Esse é um dos casos. E o outro caso que vai para vitrectomia no diabético é quando já tem membrana epirretiniana, PVR, tração, né, síndrome vitreoretiniana tracional, e aí também esse é pior ainda, porque você vai tentar tirar aquelas membranas, você vai tirar o vítreo todo, né, fazer tipo uma limpeza, mas o dano está estabelecido. Então, esse paciente aí, por si só, independente da vitrectomia, ele já está com o pé no neovascular. Se ele ficou sem tratar, sem fazer laser, nem nada, até chegar nesse ponto, ele está pronto para ter um neovascular também, que o olho já tem essas condições aí pró-inflamatórias, isquêmicas, então o pezinho dele já está lá. Eu não sei se até poderia ser um fator de confusão, colocar essa vitrectomia aí no meio, tá? Entendi, mas tudo bem, obrigado. Ô, Carol, Oi. lá no CBO tá falando essa vitrectomia mesmo, lá fala que... Lá cita, mas não explica por quê. Lá cita que pode acontecer, né? Um paciente que já tem uma vasculopatia retiniana isquêmica, uma retinopatia diabética com área de isquemia já, você faz uma vitrectomia e pode precipitar um glaucoma neovascular mesmo. Só que lá não explica por quê. Até aí no finalzinho eu lembro que falou, tipo assim, que isso é mais comum ainda em pacientes pseudofásicos, que no paciente que é fásico, cristalino e a hialoide anterior íntegra protege esse olho de um possível glaucoma neovascular. Mas não fala, não explica nada. Não fala por quê, mas tem um parágrafozinho que fala isso lá. Seria, então, pelo que eles estão insinuando aí, seria a perda da hialoide íntegra, né, que permitiria essa comunicação aí de agente inflamatório e pudesse desencadear. Então, foi por aí o raciocínio, eu tô achando. Também acho, deve ser isso. Ótimo, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Só mais uma, então. Pode falar. Pode ter neovasos no ângulo sem eles estarem na íris? Por exemplo. Olha, que pode ter, pode. Eu, inclusive, já vi, tá? Mas a anatomia do olho é muito mais favorável de ter na borda pupilar primeiro e depois ter no ângulo, tá? Então, eu já vi no ângulo, sim, sem ter visto na borda pupilar. Eu fiquei com dúvida se é que não tinha formado para tudo quanto é lado, tratou e regrediu os da pupila, e o do ângulo ficou lá, né? Tipo, como um resto de membrana inflamatória, estava o neovaso lá. Esse não regrediu da pupila, assim. Fiquei na dúvida se era isso ou se ele realmente se formou sem ter na pupila. Tá? Mas dizem que pode ter, sim. Obrigado. Boa noite, doutora Carolina. Eu tenho uma dúvida, até um pouco mais voltada para a fisiopatologia. No caso, quando você faz algum procedimento invasivo, não faria uma predisposição a desenvolvimento de novos vasos, de uma neovascularização, por exemplo? E por que quando você faz, por exemplo, uma fotocoagulação, futuramente, se não tiver utilização de anti-VEGF, não pode voltar a aparecer essa neovascularização? Reformula sua pergunta para mim. Vamos lá. Minha questão simplesmente é o seguinte: procedimentos invasivos podem predispor ao aparecimento de uma neovascularização? Invasivo que você fala, uma vitrectomia?
A vitrectomia foi discutido, né? Mas procedimentos Né? que gerariam inflamação no olho, assim, no caso, né? De uma Só maneira assim. inflamação, não. Né? O que gera neovaso tem que ter isquemia retiniana envolvida. Né? Então, se tiver, ok. Certo. Mas na panfotocoagulação, que é utilizado para tratamento, vamos supor que não seja utilizado como primariamente para o tratamento da neovascularização, nem nada. Ela pode predispor ao aparecimento no futuro? Tem algum estudo falando sobre isso? De neovasos? Isso. Porque ela acaba criando a isquemia, acaba criando muita viagem, você acha? Olha, estudo eu vou ter que olhar para você, não sei te falar não, né? Mas pela teoria poderia sim, né? Mas seria um tratamento mal feito, né? Com a mira e o tempo da exposição do leito mal calculados, né? Eu já vi uma vez, foi até muito triste, um caso de diabetes muito grave, muito avançado, era um lugar de pouco recurso. Então, encaminhei para um retinólogo fazer panfoto. O paciente voltou para nós 3 meses depois, e eu não sei qual que foi a potência que foi usada nele e tudo, só sei que causou uma contração na retina, criou uma membrana epiretiniana violenta, puxando tudo para frente, uma exudação horrorosa, né? Então, com certeza, assim, esse caso aí estava com pé no neovascular também, porque foi um tratamento muito vigoroso que foi feito. Eu achei muito mal calculado, umas miras enormes. Não sei o que aconteceu, quem que fez isso, mas assim, esse paciente, o próximo passo dele era virar neovascular. Então, realmente, um laser exagerado, mal feito, poderia sim, né? Certo, muito obrigado. Nada. Ok, então, gente. Então, beleza, a gente vai finalizar a aula por aqui. Muito obrigada pela presença de todos, tá?